Tensões entre a psicologia cristã e a psicologia secular. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu trago para vocês mais uma reflexão dentro do universo da psicologia, tá? Inspirado nesse material aqui, Fundamentos para o Cuidado da Alma, uma proposta de psicologia cristã do Eric Johnson, tudo bem? Eu já refleti em outros vídeos do canal sobre alguns pontos desse livro aqui, e hoje a gente vai continuar estudando um pouco algumas coisinhas aqui. Nós vamos ler hoje da página 429 até 431. Nós vamos estudar o subtópico que fala rumo ao entendimento abrangente que Deus tem do interior da pessoa, mas eu coloquei como título do vídeo a perspectiva de que existem tensões entre a psicologia cristã e a psicologia secular, e algumas dessas tensões vão ser aqui evocadas nesse trecho do livro, tudo bem? Então, vamos lá dar uma lidinha no que o Eric Johnson tem para nós e vamos refletir a respeito deste tema. E aí ele diz o seguinte: historicamente, a interiorização cristã estava principalmente focada nas questões interiores mais importantes. Deus, o pecado e questões de consciência ética. E não nos tipos de questões de desenvolvimento ou família de origem que constituíram grande parte do foco no cuidado moderno da alma. Então, Eric Johnson está ilustrando o fato de que na psicologia cristã existe um foco em Deus, no pecado e em dilemas éticos do ser humano à medida que o ser humano se depara com inúmeras situações na vida. Esses são os focos da psicologia cristã. Já na psicologia secular, o que existe é um foco nas questões do desenvolvimento da pessoa, como que foi a sua infância, como que foi o seu desenvolvimento, passou por traumas, não passou, etc, 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 e na sua família nuclear. Como que era o seu pai, como que era a sua mãe, como que eram os seus irmãos, como que eram as pessoas da convivência mais próxima e mais íntima do paciente. Então tá aí uma questão bem interessante, que está na base aí do que o Eric Johnson vai falar daqui por diante. Aí ele continua dizendo assim: a interiorização cristã hoje precisa tomar cuidado para manter e fortalecer a ênfase bíblica. Existem boas razões doxológicas e terapêuticas pelas quais o divino manual de cuidado da alma, que é a Bíblia, direciona a nossa atenção às questões éticas e espirituais. E aí então ele está dizendo assim, que a psicologia cristã não deve dar a mesma ênfase que a psicologia secular dá nas questões do desenvolvimento humano e da família. Não que essas coisas não tenham o seu lugar e não sejam importantes, mas elas não devem substituir na psicologia cristã a ênfase em Deus, no pecado e nas questões éticas que o ser humano enfrenta na sua realidade na vida. Tudo bem? Aí ele diz assim: a compreensão onisciente da alma que o Criador tem inclui muitos aspectos que ele escolheu não incluir na Bíblia. Por exemplo, a neuropsicologia e o desenvolvimento humano. Tais aspectos, entretanto, não deveriam ser desprezados simplesmente por não estarem na Bíblia. Uma orientação teocêntrica em importar a imagem de Deus tem por objetivo a maior reprodução possível da mente e do coração de Deus na experiência do ser humano. Então, o que ele está dizendo? Que a ênfase da psicologia cristã ainda deve estar sobre a Bíblia e sobre as coisas mais importantes do ponto de vista bíblico. Entretanto, não é porque alguma coisa não está na Bíblia que também ela precisa ser absolutamente ignorada. Porque nós não temos na Bíblia um manual revelado sobre questões de neurociência, neuropsicologia, mesmo as próprias questões assim do desenvolvimento humano e das relações entre os membros de uma família, como que isso afeta cada um deles psicologicamente, não são objetivo de revelação específica na Bíblia.
Ainda assim, a gente pode tratar estas coisas à luz dos princípios bíblicos, mas já fica, obviamente, claro que as questões reveladas na Bíblia vão ter uma importância maior do que aquelas que são secundárias e estão, de alguma maneira, não diretamente reveladas, né? Legal. Aí ele continua dizendo assim: a interiorização cristã, portanto, deveria ser guiada pela ênfase bíblica em Deus e no pecado, mas também estar aberta à exploração, quando conveniente, de outras dinâmicas interiores, coisas como mudanças importantes na camada de despertamento emocional da pessoa, o impacto de abusos passados em suas percepções atuais, seu conteúdo de fluxo de conversas interiores consigo mesmo, memórias dolorosas de sua história, atitudes de medo que a pessoa possui em relação a figuras de autoridade ou estados da mente e do cérebro, carregados ou afetados que caracterizam suas experiências diárias. Então, só para você entender aqui, a experiência da interiorização que ele está falando aqui é a experiência da análise psicológica do cristão em relação a si mesmo, tá? É como você voltar para a sua vida interior para conhecer a si mesmo, tudo bem? Então, o cristão, ele deve fazer isso. E ao olhar para si mesmo, ele deve manter em perspectiva a sua relação com Deus e a sua relação com o pecado. Porque essas são as coisas mais importantes a partir do ponto de vista bíblico. Entretanto, quando conveniente para explorar esta relação com Deus e esta relação com o pecado, obviamente a gente deve e pode fazer uma autoanálise em relação a outras questões da nossa vida, que não meramente Deus e o pecado. Mas, por exemplo, como que a gente desenvolveu a nossa relação com os nossos sentimentos? Como que eles despertaram na nossa história? Por exemplo, quando foi que a gente desenvolveu sentimentos de paixão ou amor pelo marido ou pela esposa? Quando foi que a gente desenvolveu sentimentos muito pesados de ódio ao governo ou a uma pessoa no trabalho ou aqui ou ali? Tudo isso tem uma história psicológica, né? Então essas coisas elas podem ser investigadas, né? Mas, obviamente, sempre levando em conta a relação com Deus e a relação com o pecado, né? Existe pecado nesse desenvolvimento emocional, do interesse sentimental por uma pessoa. Existe pecado ao você ter raiva de uma pessoa. Existe uma relação com Deus na relação de amor com o outro. Existe uma relação com o diabo, inclusive ele não fala do diabo aqui, mas mais cedo ou mais tarde vai ter que falar, né? Se você tem raiva de uma pessoa ou não, como que é ou como que não é. E aí ele vai falando, né, dessa questão do despertamento emocional que a gente tem face a inúmeras experiências na vida, como também impacto de abusos passados nas nossas percepções presentes. Então a gente teve uma experiência ruim no passado, isso afeta a gente até o presente? Então algumas opiniões, algumas ideias, algumas convicções que a gente tem hoje foram construídas em traumas no passado. Então no passado eu tive uma experiência ruim com uma igreja, com um pastor, com um padre, com uma pessoa na minha família. Isso pode fazer com que eu tenha uma visão negativa em relação a mil coisas da vida e da realidade aqui, agora, hoje, que tenha que ver com a igreja ou não tenha que ver com a igreja, que tenha a ver com Deus, que tenha a ver com o diabo, que tenha a ver com, sei lá, qualquer coisa. Isso é bastante interessante. Aí ele fala da atitude de medo que a pessoa tem em relação a figuras de autoridade. Como que isso funciona na sua psicologia, né? Você se sente confortável e seguro na presença da autoridade ou você se sente inconfortável ou desconfortável e inseguro, né? Questões bem interessantes. E como que foi todo o desenvolvimento da tua mente, do teu cérebro, como que tudo isso se deságua na sua experiência psicológica do dia a dia. Aí ele continua. A consideração pela primazia das escrituras precisa restringir nossas prioridades no cuidado da alma. Portanto, falando em termos gerais, o foco terapêutico dos cristãos precisa ser direcionado principalmente para identificar e vencer o pecado pessoal. Mas não podemos separar nosso pecado do restante do nosso mundo interior. Além disso, nosso onisciente Criador e Redentor nos ama e conhece e se importa com todo o nosso mundo interior.
inclusive as estruturas criadas e os danos sofridos por elas. E ele entende perfeitamente sua importância subordinada dentro da hierarquia das ordens da vida humana. Como resultado, o crescimento na autoconsciência de uma pessoa a respeito de tais assuntos tem um valor relativo e se torna mais valioso se isso capacita o crente a glorificar melhor a Deus. Então ele diz assim, que obviamente, na visão dele, como cristão, psicólogo cristão, você deve sempre priorizar aquilo que a Escritura prioriza, mas, em termos terapêuticos, você não consegue separar a realidade do seu pecado de quem você é como pessoa. Então, às vezes, para você entender um pecado que você tem em relação ao sexo, ao dinheiro, à agressividade, à maldade, à falta de amor, à falta de fé, à desconfiança e, sei lá, milhões de problemas que a pessoa pode ter, você pode, de fato, investigar a tua história pessoal, a tua história familiar, como que são as suas relações com as questões da vida, do trabalho, da autoridade, da sociedade, como que ela funciona, como que ela não funciona. Mas o foco terapêutico precisa sempre estar em identificar os problemas e superá-los. E obviamente que dentro do ponto de vista cristão, o problema é o pecado e a ideia é superar o pecado, receber o perdão, receber uma nova vida, transformação, para que você tenha melhor qualidade de vida. E para isso, obviamente, é difícil a gente separar toda a nossa história de vida dos nossos pecados. E obviamente que também às vezes é difícil a gente colocar a culpa dos nossos pecados nas nossas histórias de vida. Porque às vezes também a gente se isenta da responsabilidade em função dos pecados. Então, não é assim que eu sou um adúltero, é que meu pai e minha mãe não tinham uma relação muito boa, então em função disso eu tenho uma tendência a também não ter relações muito boas, então eu tenho uma mulher, mas eu traio ela com a vizinha, ou com a colega do trabalho, ou com quem quer que seja. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de dinâmica. O foco terapêutico da psicologia cristã sempre é identificar o pecado e superá-lo, não explicá-lo, justificá-lo, acolhê-lo e fingir que está tudo bem psicologicamente falando. Bem interessante, ele fala que Deus se interessa, por nós e por toda a nossa história, por toda a nossa estrutura mental. E se a gente adquirir a autoconsciência cada vez melhor em relação a essas coisas, nos ajudar a glorificar melhor a Deus, então esse é um bom caminho a ser seguido. Por isso é bom estudar psicologia, é bom tentar entender um pouco melhor a gente mesmo e as pessoas ao nosso redor. Legal. Aí ele continua dizendo assim: de fato, em algumas ocasiões, a Bíblia nos aponta em direções interessantes. Ela nos ensina, por exemplo, que as ações dos pais podem ter impacto profundo sobre os filhos. Veja, por exemplo, Provérbios 22, verso 6, 22, verso 15, 23, verso 13, Efésios 6, verso 4. E as palavras de Cristo nesse ponto são profundamente perturbadoras para qualquer pai consciente. Se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar na profundeza do mar. Mateus 18, verso 6. Assim como levou séculos para que a igreja apreciasse a importância dos ensinos de Paulo sobre justificação, levou muitos séculos para que os cristãos começassem a compreender as implicações de tais ensinos bíblicos na vida familiar no reino de Deus. Então ele está querendo dizer assim, que apesar da Bíblia não ter tanta ênfase no desenvolvimento pessoal do ser humano e na família de cada indivíduo para explicar a sua realidade psicológica, é óbvio que há uma interação entre as pessoas dentro das famílias para que cada um seja e se torne aquilo que é ou que vai se tornar. Então ele aponta para alguns textos bíblicos, ensina a criança no caminho que ele deve andar e quando for velho não se desviará dele, ou seja, quando a gente é mais jovem, a gente é mais apto e maleável a certos ensinos e certas coisas que a gente interioriza e que a gente aprende na infância, às vezes a gente leva para a vida toda. Então isso destaca um pouco a importância dos primeiros anos de vida em comparação com os demais. É como se fosse nos primeiros anos que a gente aprende, nos últimos anos a gente só desenvolve ou desdobra aquilo que a gente aprendeu inicialmente. Então nesse aspecto a infância ela é mais importante do que outros períodos da vida, pelo menos é um pouco da lógica que se depreende desse tipo de texto. E quando Jesus fala, se você fizer pecar um desses pequeninos, se você escandalizar um desses pequeninos, melhor você amarrar uma pedra no pescoço e atirar no mar. Querendo dizer assim, que o pecado cometido contra os pequeninos tem
gravidade exacerbada em comparação com pecados feitos com pessoas mais velhas. Que não quer dizer que você deve fazer pecados contra as pessoas mais velhas, mas quer dizer que isso é especialmente danoso quando a pessoa é mais jovem, é um dos pequeninos, vamos dizer assim. E aí, nesse aspecto também, então, está contido na Bíblia a ideia de que deve-se ter um cuidado especial em relação à família e à infância, tá? Ou seja, essas ênfases que são mais fortes na psicologia secular não estão ausentes da Bíblia, mas o importante é dar mais importância à relação de cada um com Deus e com o pecado do que simplesmente tentar entender a dinâmica pessoal e familiar para tentar justificar tudo que a pessoa faz, ou tudo que a pessoa pensa, ou coisas do tipo. Entende? Por isso existe um pouco dessa tensão entre a psicologia cristã e a psicologia secular. A psicologia secular, em certo sentido, ela tenta fazer com que o cliente, o paciente, se sinta em paz em função das realidades. A psicologia cristã não necessariamente quer que o indivíduo supere as realidades no sentido de se arrepender dos seus pecados e mudar, crescer, melhorar, se tornar um melhor filho de Deus, filha de Deus e etc. E aí, o último parágrafo, ele diz assim: alguns secularistas sugeriram que fatos biopsicossociais minimizam a responsabilidade humana e redefinem os malfeitos de forma correspondente, como, por exemplo, com a homossexualidade, levando os críticos conservadores a criticar uma mentalidade de vitimismo e a transição da culpa, que geralmente segue pressupostos reducionistas, que em si podem danificar a habilidade de uma pessoa em assumir responsabilidade por si mesma. Mas os cristãos precisam corrigir os excessos da psicologia secular, não reagir com exagero a eles. O extremo oposto não é mais intelectualmente se compromete o entendimento da comunidade cristã de influências biológicas e psicossociais no desenvolvimento humano e como melhor promover a cura da alma redentora. Tal conhecimento não anula a palavra de Deus nas Escrituras com respeito a si mesmo, a natureza humana e a salvação. Apenas melhora a nossa compreensão de todo o contexto no qual a palavra de Deus está apresentada. Todas essas dinâmicas pertencem a Deus. Os crentes precisam reivindicá-las para Deus, interpretá-las de forma bíblica, histórico-redentora e, quando apropriado, traduzi-los por psicologia cristã, de forma que a compreensão da comunidade passe a ser cada vez mais sofisticada e corresponda mais plenamente à compreensão abrangente que Deus mesmo tem. Então o que ele estava querendo dizer é um pouco do que eu falei antes, né? Alguns psicólogos, eles não tentam fazer a pessoa identificar erros e culpas e problemas e superar esses supostos erros, problemas e culpas. Mas sim a lidar com essas coisas como se essas coisas não representassem anormalidades ou mesmo equívocos, erros, enganos, muito menos pecados, né? Então, por causa disso, muitos psicólogos seculares, eles entendem que a nossa realidade biológica e social explica por que a gente age do jeito que a gente age. Então a gente não tem tanta culpa, por exemplo, por sermos violentos ou sensuais, ou querermos dinheiro acima de tudo, ou mentirmos, enganarmos para conquistar algo ou alguém que a gente quer, um monte dessas coisas. Mas a psicologia cristã não deve cair nesse engodo. Por mais que a gente leve em conta que existam questões biológicas e psicossociais na base dos nossos comportamentos e dos nossos pecados, nós temos que ter a habilidade de assumir a responsabilidade por nós mesmos e não mantermos uma mentalidade de vítima em relação às coisas. Eu adultero, eu roubo, eu minto, eu mato, eu transgrido o sábado, eu faço milhões de coisas, por quê? Porque a minha família é assim, porque meu pai é assado, porque a minha sociedade é assim, porque meu corpo tem necessidades e vontades assim. Tipo assim, como se eu nem existisse, né? Eu fosse só a vítima desse jogo maquiavélico de realidades. Mas ele diz assim, que os cristãos eles devem corrigir a má compreensão da psicologia secular, mas não ter uma afetada reação exagerada à psicologia secular. A questão é, a gente tem que ser intelectualmente honesto para lidar com as coisas e a gente precisa promover a cura da alma, levando em conta as questões biológicas, psicossociais e espirituais,
sem ignorar a palavra de Deus, sem ignorar as escrituras, mas entendendo de cada vez melhor qual é o contexto no qual Deus a escritura para nós, no contexto da realidade humana, e levá-la em conta tal qual ela é, para reivindicar a realidade para Deus, para reinterpretar as coisas de forma bíblica, histórico-redentora, e traduzir as teorias psicológicas em teoria psicológica cristã, que seja sofisticada por um lado, para representar aquilo que Deus mesmo entende, porque Deus, como ser onisciente, ele entende as coisas de forma profunda, e, acima de tudo, para compreender a comunidade cristã como tal, entendeu? Como seres com realidades e necessidades psicológicas próprias na relação com Deus, com o próximo, consigo mesmo, à luz dos dilemas éticos e de pecado que a gente enfrenta no nosso mundo, tá bom? Bem legal, bem interessante essas reflexões do Eric Johnson. Fica um link para a descrição do vídeo aí, para quem quiser na descrição, tá bom? Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.